Bom, a Nós Luciana então vamos vai fazer uma iniciar. introdução aqui sobre uma contextualização de rotas turísticas, roteiros e assim por diante, tá? Vamos lá. Então, só para ficar aqui claro, a diferença entre rota e roteiro. A rota, ela é um percurso continuado e delimitado, né? Então, ela tem um ponto inicial, um ponto final, ela tem uma identidade que é reforçada ou atribuída pela utilização turística, sendo considerada como um itinerário com base em um contexto histórico ou temático, que é o que a gente vai apresentar aqui. Na rota existe uma sequência de ordem dos destinos a serem visitados e possui um ponto de início e um ponto final. São conceitos básicos de apoio à comercialização de produtos segmentados. Esse dado é do Ministério do Turismo. Quem quiser depois buscar, tem a publicação chamada Glossário do Turismo. E um roteiro turístico? Um roteiro turístico, ele é um itinerário, ele é caracterizado por um ou mais elementos que lhe conferem também identidade. Só que ele é estruturado para fins de planejamento, de gestão, de comércio. Então, o roteiro, ele além de ter um traçado, ele vai ter outros serviços agregados, né? Como se fosse um pacote, né? Então, ele tem serviço de traslado, de guia, uma agência comercializa. A rota é como o Edmar falou na apresentação, a gente cria um trajeto e a gente dá autonomia para as pessoas, ao visitarem a sua cidade, elas poderem também conhecer melhor o que a sua cidade oferece. Agora eu vou passar a bola para o Edmar, que ele vai mostrar a ferramenta para vocês. Bom, então vamos lá, né? Construindo uma rota. Então, a premissa principal para eu construir uma rota é eu ter o inventário dos pontos da rota, dos pontos de apoio, previamente cadastrado lá na plataforma. Porque quando eu vou compor uma rota, eu utilizo esses pontos para ir compondo ponto a ponto, né? E aí eu tenho que fazer o quê? Um planejamento da rota. Então, não é simplesmente eu colocar os pontos lá, que aí o programa, né, o aplicativo, ele vai traçar a rota da maneira como ele quer. Então, eu preciso falar onde é um ponto inicial, que é o verdinho, onde é o meu ponto final, e quais pontos eu vou passar durante o meu percurso. E a ordem com que eu faço isso. Então, não adianta eu sair aqui do ponto inicial, vim para esse daqui, depois subir, depois vim para a direita, vim para a esquerda e depois finalizar, né? Então, eu construo, eu planejo a rota, coloco meus pontos iniciais, o ponto inicial, o ponto final e os pontos por onde o usuário vai passar. E também os meus pontos de apoio. Então, o que é um ponto de apoio, né? Eu vou falar um pouco mais detalhado na frente. É o que vai ter pelo caminho, como uma agência bancária, como um hotel, um restaurante, e assim por diante, tá? Então, como eu construo uma rota? Eu tenho uma rota onde eu vou ter um título, eu vou ter a cidade principal e eu tenho cidades secundárias. O que é isso, né? As cidades por onde essa rota passa. Então, se eu tenho uma rota, por exemplo, na Serra do Itaqueri, em que a rota ela começa em Brotas, passa por São Pedro, depois Águas de São Pedro, então Brotas é a minha cidade principal e as cidades secundárias é por onde ela passou, né? Por quê? Quando eu estou numa determinada cidade, que eu abri o aplicativo, vai mostrar lá que eu tenho uma rota passando por aquela cidade. Então, isso que a gente chama de potencializar o turismo, da gente engajar as cidades que estão em voltas também, em volta, para a gente poder fazer com que o turista explore a totalidade da região, né? Então, eu tenho uma rota, e depois que eu crio uma rota, eu vou criar um trecho ou um ramal dessa rota, né? Então, eu tenho ali um trecho, eu tenho um título, eu tenho os pontos desta rota, eu tenho os pontos de apoio, os guias e agências, e eu posso ter o waypoint. Daqui a pouco eu vou explicar também o que é isso daí. Por exemplo, no roteiro do vinho, em São Roque, nós temos dois trechos lá no roteiro do vinho. Nós temos o trecho leste, e eu também posso construir o outro trecho, que é o trecho oeste. Então, seja, quando eu tenho uma rota, eu posso ter vários ramais, por exemplo, o Caminho da Fé, por exemplo, tem vários ramais. Eu tenho rotas aí que tem vários trechos. Então, pode ser, de repente, dia 1, dia 2, dia 3. Você pode dar essas opções, né? Para o usuário. Então, aí ficou de uma maneira que vocês podem compor ela da maneira como a sua cidade ou a sua região trata esse assunto, tá? Então, é importante saber que quando você cria uma rota, você pode criar
um trecho ou muitos trechos, né? 2, 3 trechos e assim por diante, tá? Bom, pontos na rota e pontos de apoio. Então, nós temos uma rota turística onde eu componho ela com pontos da rota e pontos de apoio. Ele é utilizado para que o usuário faça uma navegação livre para qualquer ponto na ordem que ele preferir, tá? Vamos pegar, por exemplo, o roteiro do vinho, por exemplo, tá? Então, o roteiro do vinho, eu tenho aqui uma descrição, eu tenho aqui as fotos, e eu tenho aqui um pouco do roteiro, né? Então, começa ali no portal, 700 metros depois tem a Terra do Vinho, 300 metros depois tem Vinho Franque. Então, eu dou aqui uma sugestão para o usuário. Mas, se de repente o usuário já conhece a Terra do Vinho, ele pode simplesmente navegar para o Vinhos Franque, para o Vinhos Real. Então, ele tem a liberdade de escolher os pontos. Por isso que eu falo aqui, ó, em navegação livre, né? Para qualquer ponto da rota em que ele preferir. Eu tenho aqui um resumo, eu tenho aqui um descritivo do trecho, né? Então, aqui um descritivo do trecho leste, eu tenho aqui o trecho oeste e a composição dele. Eu tenho um quadro geral, que é um quadro resumo, ou seja, quando eu tenho uma rota, quais são os atrativos que eu tenho nessa rota? Quais são os restaurantes, as hospedagens, o comércio? Então, no final lá do card da rota, eu tenho esse quadro que ele me mostra quais são todos os meus pontos ali, tanto de apoio quanto os pontos da rota que está compondo a minha rota. E eu também tenho, então, dentro do meu resumo da rota, o que, que eu vou fazer? Eu vou clicar em ver no mapa. E aí, quando eu clico, eu tenho essa forma dessa visualização, de forma de árvore, ou então eu posso clicar aqui em ver o mapa. E quando eu vejo o mapa, eu tenho a totalidade da rota, onde eu tenho aqui os meus pontos, o desenho indicando que é um atrativo, que é um comércio, um restaurante e assim por diante, tá? Agora vamos ver o que é um pouco desses componentes, o que é cada um desses pontinhos aqui que está sendo mostrado. Bom, esqueci de falar uma coisa aqui, que é a gente pode também selecionar essa rota. Por exemplo, eu posso fazer ela a pé, eu posso traçar ela de carro, de bike. Então, deixa eu só mostrar essa parte aqui, ó, ver no mapa. Aí, aqui embaixo aqui eu posso ter, ó, a pé, bicicleta, bike, assim por diante. Ponto inicial. Então, eu tenho aqui um ponto inicial, que é o íconezinho verde. Eu tenho ponto final, que é o íconezinho vermelho, é onde finaliza aqui o meu trecho. E eu tenho também meus pontos da rota, que é o quê? Aonde são os pontos intermediários entre o começo e o fim, né? Por onde eu vou passar, tá? Então, aqui no caso, nessa rota de Fortaleza de Arte, né? Então, ele sai aqui de um museu, depois ele passa por uma casa de arte, passa por uma parte de exposição, e então ele vai passando aqui até chegar no final. E eu tenho os pontos de apoio, que são esses ícones aqui, ó, normais. Então, aqui, por exemplo, no roteiro do vinho, eu tenho esse restaurante como ponto de apoio e eu tenho essa pousada aqui como um ponto de apoio. Então, é uma opção para o usuário ter um lugar para dormir ou para comer durante o percurso da sua rota. Então, isso que são os pontos de apoio, tá? Eu posso construir também um outro tipo de rota em que eu determino um caminho ou uma passagem obrigatória para o turista, com uma trilha bem definida. Então, eu tenho aqui menu, eu tenho uma rota, por exemplo, com apenas 2 pontos. Então, vamos pegar aqui esse caso de São Carlos, né? Então, eu tenho a catedral aqui, São Carlos Borromeu, e eu tenho que vai até o Santuário da Nossa Senhora Aparecida da Babilônia. Então, é uma rota com apenas 2 pontos. Quando eu clico no mapa, ele me mostra aqui, ó, o ponto inicial, o ponto final e um caminho a ser percorrido. Se eu fosse navegar, por exemplo, pelo Google Maps ou pelo Waze, ele com certeza me levaria aqui pela estrada para eu chegar aqui. Mas eu não quero isso, eu quero que passe pelos totens. Eu quero que passe pelos monumentos que tem, pelos atrativos ou pelos marcos que tem nessa rota, né? Então eu determino o quê? Um conjunto de waypoints
para o usuário poder seguir, tá? Então, tenho esses dois tipos de rota, uma rota em que o usuário tem a livre liberdade de navegação e o outro em que eu tenho aqui waypoints demarcando o meu caminho. E o mais legal disso, eu posso clicar desculpa, tem os pontos de apoio também, né? Igualmente, ó, eu tenho aqui restaurante. Então, por exemplo, uma rota cicloturística, por exemplo, eu posso colocar aqui bicicletarias, né? As oficinas de bike, eu posso ter restaurantes, hotéis. Então, eu coloco os pontos de apoio ao turista para ele aqui fazer a sua rota. E, além disso, eu tenho esse botãozinho que eu consigo baixar essa trilha. Então, quando eu baixo essa trilha no formato GPX, ele permite, se você tiver o Wikiloc instalado no seu celular, ele já vai abrir diretamente o Wikiloc, ele já vai abrir o Komoot e assim por diante, o Garmin, tá? Então, você pode baixar essa trilha, gravar ela e fazer ela depois offline, tá? Eu vou navegar um pouco agora no painel de gestão, em que a gente vai criar uma rota, tá? Simples, e vamos demonstrar um pouquinho de como que a ferramenta funciona, tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o painel de gestão. Vou pegar aqui uma cidade, vou pegar aqui Salto, por exemplo, e vou criar uma rota bem simples. Então, nós vamos liberar agora, depois da apresentação, esse link aqui, ó, rotas, para vocês, tá? Então, vou vir aqui, vou criar uma nova rota, tá? Rota de Salto, ela é uma rota, por exemplo, cênica, então o tipo pode ser uma rota de aventura, cênica, cerveja, cicloturismo, compras, ecoturismo, gastronomia, mototurismo, religioso, rural e vinho, tá? Então, vou construir aqui uma rota cênica, cidade de Salto, e é uma rota que passa apenas por Salto, né? Se fosse uma rota que fosse passar por outras cidades, por exemplo, então eu clicaria aqui e colocaria a cidade para cá, tá? Então, eu falaria aqui quais são as cidades por onde ela vai passar. Então, no caso, vai passar só por Salto. A geolocalização, de onde começa essa rota. Então, eu vou fazer aqui uma rota aqui do Parque Rocha Montonet, então vai ser mais ou menos aqui, essa localização. Vou selecionar um pouco vou selecionar aqui algumas imagens para compor essa rota. Posso selecionar aqui várias imagens, tá? Então, tem aqui algumas imagens, uma descrição curta, rota dos parques de Salto. Eu vou colocar uma descrição longa, igual essa daqui, só para a gente otimizar o tempo, e vou salvar mudanças e confirmo. Bom, uma vez que eu salvei aqui a minha rota, eu tenho agora que criar um trecho, né? Então, eu vou clicar aqui em trecho e vou criar aqui um novo trecho ou ramal, né? Então, como que eu crio aqui o meu trecho? Então, título aqui, Rota dos Parques. E agora é aquele planejamento, né, que eu falei para vocês. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, eu vou fazer uma rota bem simples. Vai sair aqui do Parque Rocha Montonet e vai vir aqui para o Parque Natural Ilha da Usina, tá? Só para eu demonstrar um pouquinho da ferramenta. Então, Parque Rocha Montonet até Parque Usina da Ilha. Então, vou selecionar aqui, ó, Parque Rocha Montonet e o Parque Natural Usina da Ilha. Aqui a duração, né? Quanto tempo eu vou ficar? Acho que no Parque Rocha Montonet eu gasto aqui umas 2 horas. E no Parque Natural da Ilha, aqui, eu vou colocar aqui umas 3 horas, por exemplo, tá? Aí eu tenho aqui história da rota, né? Então, eu já tenho um texto aqui que eu vou copiar. Então, a história da rota. Aqui nesse campo, você conta um pouco de como essa rota foi feita, por que que essa rota existe, qual que é a história por trás dessa rota, né? O que é que chama a atenção aqui desta rota? Um pouco do conteúdo, então vou dar aqui descrição do percurso, eu não vou colocar nada, mas eu vou colocar aqui o conteúdo, né? Então,
o que está ali no Parque Rocha Montoneiro, o que está no parque, e o destaque dessa rota. O que tem de destaque aí que eu posso falar para o turista, para ele olhar, para ele prestar atenção, para ele ver, né, aqui nessa rota. E aí eu vou colocar aqui os pontos de apoio. Que pontos de apoio eu vou colocar aqui para ele? Eu vou colocar esse boteco aqui, vou colocar também esse hotel. Pronto. Né? E as agências nenhum. Uma descrição curta. Parque de Salto. E aqui eu posso colocar waypoints ou não, tá? Se eu não colocar waypoints, o que ele vai fazer? Ele vai... Deixa eu mostrar aqui. Se eu não coloco waypoints, imagina que ele vai fazer isso aqui, ó. Olha só, ele vai fazer essa navegação daqui para cá. Mas eu quero compor, por exemplo, uma trilha ponto a ponto para explicar para vocês como que é os waypoints, né? Como é que funciona. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um bloco de notas, por exemplo. Então, isso aqui é no Mac, mas é igual, tá? Esse aqui é o bloquinho de notas aqui. Pronto. Deixa eu só pegar agora o... Fui mexer aqui, acabou saindo aqui a minha referência. Pronto. Tá aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o meu ponto inicial, tenho o meu ponto final, e eu quero construir waypoints. Então, se você clicar com o botão direito do mouse no Google Maps, você tem essa coordenada aqui, ó. Você copia ela, coloca no bloco de notas e coloca o texto, ó. Início da trilha, por exemplo. Aí, eu vou colocar um outro waypoint aqui, falando aqui, por exemplo, ponto intermediário. Vou colocar um outro waypoint aqui. Vocês vão ver que bacana que vai ficar. Avenida. Vou colocar um outro waypoint aqui. E aí eu vou copiando e dando um título para esses waypoints, né? Acesso. Vou colocar um outro aqui. Pronto. E aqui o outro. Aqui. Aonde eu achar importante. Às vezes é uma placa, sinalização do KM, de onde você está. Às vezes é um marco, né? Um totem. Então, aí o último ponto vai ser aqui, e aí eu vou colocar aqui fim da trilha. Tá? Vou salvar aqui esse arquivo como um TXT. Tá? Então, vou colocar aqui a trilha de salto como um TXT. Salvei ele. Então, ó, latitude, vírgula, longitude e um título. Ok? E agora o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha ferramenta, onde tem aqui waypoints. Eu vou dar um escolher arquivo. Coloco aqui a minha trilha. Ok. E vou salvar. Quando você salva, então, um trecho de rota, né? Esse trecho aqui, ele foi aqui para pendências. Então, a Luciana, né, que é a parte de gestão de conteúdo, ela vai, então, tem aqui a pendência, ela vai analisar essa pendência, que é um cadastro de uma nova rota, ela vai verificar se está tudo certo, e ela vai, então, salvar as mudanças. Bom, uma vez que ela salvou as mudanças, o que que acontece? A gente vai entrar aqui em rotas, e vai poder, então, publicar ela, porque ela não está publicada. Então, aqui, quando eu tenho aqui rota de salto, eu tenho a descrição, eu tenho o tipo dela que é cênica, salto, e o status está desativado.
Então, o que que eu tenho que fazer agora com esta rota para ela aparecer dentro do aplicativo? Eu tenho que clicar aqui em publicar. Então, quando eu clico em publicar, se vocês tiverem um aplicativo Destinos Inteligentes e abrirem o app de vocês e entrarem lá no menu de rotas, vocês vão ver essa rota publicada, essa rota já funcionando. Deixa eu ver aqui se eu reiniciei aqui meu celular, vou só ver se está tudo funcionando, para eu já compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Aqui, agora sim. Deixa eu compartilhar. Então, estou subindo aqui o aplicativo no meu celular. Mas já publicou, viu, Ed? Aqui no Não, eu sei. meu aplicativo. É, saiu direitinho. Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui embaixo, aqui, ó, nesse item de menu, que é o menu de rotas. Ele terminar de carregar aqui. Então, eu já tenho algumas rotas publicadas, né? A Rota Cultural da História de Brotas, Encantos do Interior Paulista, lá em São Manuel, São Pedro Embi, a Via Sacra. E aí, eu tenho aqui a Rota de Salto, ó, que eu acabei de publicar. Então, clicando nela, ele vai abrir aqui uma descrição, vai abrir para minhas fotos, que eu publiquei, das rotas, que é a foto da usina, lá do parque, a foto da ponte, e lá do Parque Rocha Montané, que foi agora reinaugurado. E aqui aquele descritivo, ó, todo o descritivo que eu coloquei, e aqui os pontos da rota, e aqui os pontos de apoio, né? Que eu coloquei como ponto de apoio um restaurante, um hotel, e os dois atrativos aqui. Quando eu clico, então, em ver no mapa, ele, então, abre o mapa para mim. Tá aqui os pontos que eu coloquei lá, de acordo com o que eu cliquei no Google Maps. Se eu clicar em mostrar a trilha, então ele vai desenhar a trilha aqui, por esses pontos. Se eu clicar em cada um desses pontos, ele me mostra o ponto, olha lá, saída do parque, a rua. Então, ele coloca aquele título, entrada da ilha. Meu ponto inicial, ao clicar aqui, que é o Parque Rocha Montané, a minha distância, que eu estou dele, meu endereço, abrir o website, tenho todo o card aqui. Eu tenho aqui Parque Natural da Ilha, olha lá, Ilha da Usina. E quando eu clico em baixar trilha, o que que ele vai fazer? Ele vai chamar para mim o Wikiloc, e aí então eu posso salvar lá essa trilha lá. Então ele dá aqui mais ou menos um pouquinho da distância, da elevação, o ponto a ponto, olha lá, waypoint. Então eu posso navegar ele pelo meu Wikiloc, ó, né? Facilita muito a vida aqui do usuário, né? Além disso, eu tenho aqui os pontos de apoio, então eu tenho um hotel, eu tenho esse restaurante que eu cadastrei aqui como ponto de apoio, tá? E aí eu tenho, então, uma rota cadastrada, né? E eu tenho aqui diversas outras rotas, né? Então, por exemplo, essa Via Sacra Diocesana, por exemplo, aqui de São Carlos, ó. Então, tem esses totens aqui ao longo da trilha. E aí, o que que eles fizeram? Quando eles cadastraram aqui, ó, ele tem só 2 pontos, e aí, ao clicar em ver no mapa, eu tenho aqui, vou mostrar aqui, mostrar a trilha, o ponto a ponto, ó. Totem 5,
o bar, né, que é um ponto de apoio, o totem 7, e aí eu tenho ponto a ponto aqui os totens ao longo da minha trilha, né? E, por exemplo, colocar aqui, por exemplo, a rota da cerveja de Brotas, por exemplo, né? Então, tem a rota da cerveja de Brotas, é um roteiro das cervejas artesanais que tem lá em Brotas, então tem as fotos. Então, ela começa na Aventura Líquida, 700 metros depois tem a Brotas Beer, depois tem a Casa Mina Cervejaria, Limones e termina lá na Cervejaria Cultiva. Então, para eu ver essa rota no mapa, eu clico aqui, então ele vai plotar para mim a rota no mapa, eu posso fazer ela a pé, posso fazer ela de bike ou então de carro, que é esse traçado aqui, né? Então, de carro ele já vai ter que fazer um outro retorno, já vai ter, então ele já muda completamente a nossa rota, né? Então ele já desenha aqui. Então nós temos aqui um ponto de apoio, por exemplo, aqui tem um banco aqui como ponto de apoio e assim por diante. Então essa é a forma como a gente compõe as rotas. O roteiro do vinho, por exemplo, é um roteiro que tem 2 trechos, né? Então, o roteiro do vinho de São Roque. Então, tem um pouquinho aqui as fotos, né, do roteiro. Eu tenho o trecho leste, e aí, quando eu passo para a direita, eu tenho o trecho oeste. Então, eu tenho aqui os trechos, a composição de cada um deles, ó, os trechos, e aí eu posso vê-los no mapa, né? Então, por exemplo, posso pegar aqui, clicar, ver esse trecho aqui no mapa, e ele me mostra um pouquinho de como que é. Os pontos da rota, que são esses ícones maiores, e os pontos de apoio, que é ao longo aqui do trecho. Tá? Bom, esse é um ponto, esse é um pouco, então, do que nós temos de rotas e roteiros. Nós estamos fazendo melhorias, o próprio Márcio de Itapeva sugeriu fazer uma parte de checkpoint, ou seja, o pessoal vai fazer cicloturismo, conforme vai passando pelas placas, vai tirando uma foto do QR Code e já vai mandando lá no painel de gestão que o cicloturista passou pela rota, que ponto que ele está. Então, vocês vão conseguir acompanhar o turista ponto a ponto de onde eles estão, né? Até por uma questão de segurança, se vocês depois quiserem fazer esse tipo de controle de quantos saíram para fazer a rota, quantos chegaram no final e quantos ficaram no caminho para mandar um socorro, né? E também vamos fazer a parte de emissão de certificado. Então, ou seja, passou pelos checkpoints, no final o aplicativo vai emitir ali um passaporte digital, né? Que você participou ali pela rota. Então, temos bastante coisas vindo aí. Tem uma parte de construção desses waypoints, que eu mostrei para vocês. O waypoints, ele vai abrir o mapa e você simplesmente vai clicando e ele vai fazendo já o caminho, sem ter que fazer esse arquivo que eu fiz. Então, vai clicando e ele já vai montando para você a rota, no caso de waypoints, tá? Então, a gente está fazendo... esse é só a primeira parte do que nós estamos fazendo. Nós estamos lançando hoje rotas, né? Vamos colocar no ar para vocês aí, vamos liberar para vocês. Acredito que daqui a 1 hora, mais ou menos, já vai estar liberado, 2 horas, na parte da tarde, vamos colocar assim, na parte da tarde já vai estar liberado para vocês construírem rotas. E isso é um pouquinho do que a gente queria mostrar para vocês aí, de funcionalidade. Tá?